Oi, gente querida, é uma alegria muito, muito grande estar com você hoje aqui. Você sabe disso. Eu fico feliz ao ver que você sabe que eu não venho aqui por nada a não ser por amor mesmo, espontâneo, simples, apaixonado. É minha alegria, é meu alimento, é minha principal fonte de vitalidade há muitos anos, desde que eu fui salvo da minha angústia existencial que estava me matando e de maneira precoce, porém terminalmente definitiva, muito jovem ainda e muito idosamente angustiado, mas a graça do amor de Cristo Jesus me invadiu, botou raiz, se plantou, cresceu, ficou e dá fruto todo dia. É o que eu tenho a dizer a você. Faz 51 anos que é essa árvore da vida plantada junto às correntes do rio da vida e que me dão paz como um rio e que não deixam de frutificar no meu coração jamais. Não importa se os ventos são em favor, se são contrários, se a multidão é de amigos, ou se é de adversários, ou até de inimigos, ou de seres hostis. Eu fui colocado num outro lugar, num alto refúgio, num ambiente de pacificação assegurada, garantida, uma estabilidade que carrega na graça de Deus exclusivamente a força do que seja inabalável. E é por isso que eu estou aqui. E quem quer que discirna isso, e as pessoas sinceras percebem, se enchem de muita alegria. E eu vejo, ouço, para todos os lados aonde eu vou, todo tipo de história, de testemunho, de factualização validadora, existencialmente falando, de tudo que eu compartilho com vocês aqui. Como agora, antes de chegar aqui, de sair ali de casa, uns 30 metros de distância, no café da manhã com a minha mulher, e andar para cá, há umas 2 horas atrás ou 3, ah, ela disse, deixa eu ler isso aqui para você. E ela leu um texto de uma mãe muito linda, muito querida, falando do filho dela, que vivia em angústias e depressões e aflições, as mais variadas existencialmente falando, sem encontrar razão nenhuma para viver. E aí, de repente, por alguma razão da graça divina, ele começou a me assistir
a me assistir todos os dias nessa sequência de Mateus. E ele escreveu para a mãe: mãe, que coisa mais maravilhosa que me aconteceu. É uma alegria, eu estou tomado de um amor. E não é coisa de ontem, é um processo que vem crescendo, crescendo, se avolumando, me possuindo todo. Eu já nem me lembro mais como é que eu cheguei tão mal aqui, de tão bem, que subitamente eu fui galopantemente me tornando sem perceber. Eu fui entrando numa outra dimensão e fui sendo abraçado e fui abraçando. Eu estou aqui numa felicidade sem limites. E a mãe, felicíssima, estava compartilhando isso. É o que eu ouço para todo lado, em todos os lugares, e fico tão grato ao meu Deus e Pai que me dá a oportunidade de trazer essa palavra da vida e compartilhá-la com você, aonde quer que você esteja. Nós estamos no Evangelho de Mateus e ontem nós vimos aqui no capítulo 10, do verso 5 até o final do verso 8, num texto que é uma sequência, óbvio, comecei lá no início, no capítulo 1, mas aqui, nesse contexto absolutamente imediato, a gente viu Jesus chamando os seus 12. Eu expliquei quem eram esses seus 12. Falei um pouquinho do significado social, relacional, do que o número 12 carrega de maneira recorrente na Bíblia. E não só na Bíblia, até mesmo na sexta-feira passada eu falei um pouco do significado universal do número 12, sempre criando uma interrelacionalidade entre os seres humanos. São portas abertas para casas pessoais dos seres humanos. Mas é só uma simbolização, não é para se tornar nada gritantemente importante para nós, nem tampouco se tornar uma espécie de segredo cabalístico para quem quer que mergulhe profundamente nisso aqui, como eu já fiz no passado. Entendi que tinha uma determinada lógica numerológica, mas no Evangelho a Boa Nova não é feita disso. A Boa Nova não é feita de códigos. Pegou o código? Não, a Boa Nova é boa nova, é tudo aberto, é porta aberta, é luz do céu, é sol da justiça, é luz no lugar mais alto, é sal dando gosto à terra. Não é segredo, não é para alguns especiais, é para ser contado a todo o povo, como os anjos disseram. Boas novas que o são para todo o povo, para toda a gente. Então, ontem eu falei desses chamados e a consequência de ser chamado é ser enviado, como diz o verso 5. Chamou e enviou. Essa coisa de dizer eu tenho um chamado que não se transforma num envio, numa prática de frutuosidade dessa consciência na vida, é só alguma coisa que, se for verdade, é verdade contra você. E se não for verdade, é uma lorota religiosa que você conta para passar por alguém que recebeu uma vocação especial. Mas tudo que seja vocação ou dom de Deus dá fruto. Você está me entendendo? Deixa eu repetir. Tudo que seja vocação, chamado, dom de Deus, dá fruto. Se não der fruto, é papo furado. Ou então você cometeu a barbaridade de pegar o dom e sentar em cima dele. Afogar o talento com a bunda da sua descrença.
da sua indiferença ou do seu olhar torpe em relação a Deus, como é o caso em Mateus no capítulo 25, mais adiante, que veremos daqui a um ano ou dois, sei lá quando chegaremos lá. Todavia, Paulo diz a Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti, esse chamado, essa vocação. Ele exorta, escrevendo para o pessoal da região do Vale do Lico, sobre Epáfras, Epafrodito, gente daquela região, ele diz, ó, mantém o chamado, mantém a chama acesa, não deixa apagar. Vocês têm um chamado inequívoco para manifestar o Evangelho. Não deixem que nada os iniba em relação a isso. Ele chamou, ele enviou. E ele envia conforme ele foi enviado. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E a pauta do meu envio é a pauta do envio de Jesus. O que ele diz que veio fazer é o que ele me manda ir fazer na vida. De modo que eu sou um Cristo de Deus, um Jesus de Deus, eu sou um Jesusinho de Jesus, enviado pelo mundo para repetir Jesus, para encarnar Jesus, usando a linguagem de Paulo, para me tornar uma carta viva, um evangelho vivo de Cristo Jesus no mundo, você entendeu? É para isso que eu estou aqui, você também. Feita essa síntese das sínteses do dia de ontem, eu expliquei por que que nessas instruções que começam no capítulo 5, ele fez uma advertência de uma instrução temporária, que era só temporária. Eu disse que tem coisas que têm prazo de validade na vida da gente, outras não. Outras são para sempre. E você lembra bem aqui no verso 5 do capítulo 10, quando temporariamente ele disse, olha, por enquanto vocês não entram em nenhuma cidade dos samaritanos, nem vão para nenhum ambiente da fronteira com os gentios, mas vocês vão procurar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu passei um tempo explicando isto aí, fomos adiante sobre como eles deveriam praticar as pautas de Jesus, fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia, como Jesus mesmo disse que deveria ser. Aquele que crê em mim fará também as coisas que eu faço. E outras até maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, intercederei por eles, e me vindicarei, me validarei no testemunho, na vida e na palavra deles. E a última advertência de ontem foi: de graça recebestes, de graça dai. Não tem preço, não tem barganha, não tem nenhuma expectativa de nenhuma natureza de remuneração. Tudo é livre, tudo é puro, tudo é santo, tudo é espontâneo, tudo é de graça, tudo é privilégio compartilhar. Eu recebi tudo de graça. Eu habito a graça o dia inteiro. Sou um habitante da graça mesmo. Olha só em volta de mim, quanta planta, quanta coisa linda. Sementinhas que eu botei aqui, não tinha nada. Não tinha nada, 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 nada aqui. Só grama e um chapadão. Fui botando sementinhas. Eu e depois os meus amigos passarinhos. E quando eu via que eles botavam uma que eu achava legalzinha, eu deixava. No meio das muitas que eu mesmo semeei. Olha como é graça. A semente eu não criei, eu a peguei, ou um passarinho a trouxe, fez um cocôzinho, caiu nessa terra viva, 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 viva. Esse é um ente vivo, esse planeta. É um ente absolutamente vivo.
todo organicamente vivo, mineralmente vivo, em todas as dimensões ele está vivo. Tudo aqui responde com vida. Tudo aqui é graça. Esse planeta poderia ser chamado de o planeta graça. E eu estou aqui. Olha quanta graça. Brota, 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 brota. Brota no chão à minha volta, brota dentro de mim. E eu recebo de graça. Oh, que dia lindo. Eu não o acendi, não o pintei. Ele está aí. E eu só tenho tido o poder de ajudar a estragá-lo. Nós todos na humanidade. Mas ele está aí insistindo em ser bonito, cheio de graça, cheio de glória. Portanto, quando Jesus no Evangelho diz de graça recebestes, de graça dai, ele está dizendo, repitam o fluxo da vida. É isto, não é nada além disso. Não é preciso inventar. Eu fico vendo pessoas que parece que não creem no poder devastadoramente transformador da simplicidade da palavra, ficam querendo inventar coisas, códigozinhos. Olha só, aí eu vejo uns entrevistadores que dizem, uau, uau. E eu aqui, velho de ver tanta coisa, fico olhando e digo, uau, bobinho. Porque o outro não está dizendo nada, é só um escolasticismo de palavras, é só uma escolha semântica de palavras, é só um manuseio de palavras que você espreme, não tem extrato nenhum, não tem nada que sobreviva à realidade simples da sabedoria do Evangelho de Jesus. Mas é para quem quer ouvir um uau, ao invés de fazer um coração ser impactado, e quando você olha, o entrevistado está ficando emocionado porque tem algo se contorcendo na alma dele. E ele não disse nenhum uau, ele só disse, meu Deus, que coisa divina que eu estou ouvindo aqui. Isso tudo decorre da graça. É de graça que eu recebo, é de graça que eu dou. Eu tenho feito isso toda a minha vida e vai ser assim até o fim. Mas do verso 9 em diante, se diz algo que é provavelmente uma das coisas mais aturdidoramente diferentes daquilo que se estabeleceu como realidade praticada pela grande e esmagadora maioria. Olhe só o verso 9. Diz, na sequência dessas instruções, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro. Está enviando essas pessoas à procura das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vos provereis de ouro. Ele fala aos apóstolos dele, a esses discípulos chamados e enviados para levarem a graça do Evangelho às ovelhas perdidas. Não vos provereis de ouro, não carreguem ouro, não levem ouro, não se preocupem com nenhum estoque, não se preocupem com os dividendos, não se preocupem com ganhos, não se preocupem com juros, não se preocupem com provimentos, não se preocupem com poupanças, não se preocupem com retaguardas financeiras, não se preocupem com nada do que possa significar garantia de natureza material. Vocês estão cumprindo um chamado completamente especial. Quem está enviando vocês não é César, não é Tibério César. Quem está enviando vocês não é Herodes, nenhum deles da tetrarquia vigente nos dias de Jesus. Nenhum deles.
Vocês também não estão sendo enviados pelo governador, ou pelo procônsul, ou pelo representante do império nessa região. Vocês estão sendo enviados por mim, que não tenho prata, não tenho ouro. Vocês estão sendo enviados por mim, que não ando carregando nenhum provimento de nenhuma natureza. Vocês estão sendo enviados por mim, o Filho do Homem, que não tem aonde reclinar a cabeça, que dorme na casa de amigos, de gente amada, de gente querida, de gente boa, linda. E é com essas pessoas que vocês estão indo, e é com elas que vocês habitam, de modo que, como eu faço, é assim que vocês vão fazer. Aí tem gente hoje em dia advogando um Jesus rico, é porque eles estão metendo a mão feio, tomando tudo de todos. São uns ladrões, como Jesus disse, é a palavra que Jesus usou. São ladrões, são mercenários, são lobos vorazes. Aí eles querem criar um Jesus que seja a imagem e semelhança desse diabo que eles encarnam. Mas nós estamos diante desse que disse: de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, que naqueles dias, para fins negociais, e não só naqueles dias, até mais ou menos o século XVI, XVII, tinha um valor negocial muito mais fluido e fácil do que o próprio ouro, que era a prata. Boa parte das guerras inglesas em relação aos conflitos com chineses, japoneses, asiáticos, em boa parte do segundo milênio da nossa era, foi por causa da quantidade enorme de prata que, por exemplo, a China tinha. E os ingleses cobiçavam. Prata já teve um significado extraordinário em toda a história humana. Foi de uns séculos para cá que ela foi perdendo valor em relação ao ouro. Também não vos provereis de cobre, que naqueles dias tinha um valor enorme e era um valor pecuniário. Tanto é que Jesus diz: não vos provereis de cobre nos vossos cintos. O cara levava um cinto cheio de armazenamento para cobre, para as transações do cotidiano, da estrada, dos negócios, dos mercados, das trocas. O cobre era uma moeda vigente e não carregava o peso da prata nem o peso do ouro, mas carregava a representação de validade transicional com importâncias significativas de moedas de troca. Portanto, a primeira coisa que Jesus diz nessa segunda sequência, depois de tudo que vocês me ouviram falar ontem, estamos numa continuidade, ele diz: não vos provereis disso, nem tampouco, olha só o verso 10, nem de alforge, que era um backpack, uma mochila, uma bolsa para carregar coisas para o caminho, para vocês levarem um provimento para o caminho. Eu, por exemplo, de uns 10, 12 anos para cá, não posso mais viajar sem um alforge de remédios. Remédios para o diabetes, remédios para o coração, remédios para a circulação, remédios que eu tomo cotidianamente, com os quais eu estou completamente adaptado até o dia de hoje, mas eu não levo, não saio sem a minha bolsa. Até na cidade, eu vou para vários encontros na cidade, eu levo a minha provisãozinha. Mas
não é de prata, nem de ouro, nem de bronze, até porque eu não tenho e até porque hoje em dia tudo é plástico, é um cartão. Mas o que ele está dizendo é que dinheiro não condicione o envio de vocês. E não meçam o significado do sucesso, do trabalho de vocês, por qualquer que seja a quantificação mensurável de ouro, de prata, de bronze, de dinheiro, de qualquer forma pecuniária, de backing que vocês possam ter. Não se garantam nessas coisas e nem as levem, nem pensem nelas, não se preocupem com elas. O alforge, a bolsa, é para que não faltasse nada no caminho. Ele diz: não se preocupem nem com isto. E vai mais além, é mais radical. Nem tampouco leveis 2 túnicas. O que parece um negócio que já começa a ficar, para alguns, meio apertado. Mas escuta, o que eu vou ter que lavar e vestir de novo? Ele diz: não levem 2 túnicas. Não carreguem nada para o dia de amanhã com vocês. Nem tampouco levem mais de uma sandália. Nem ainda levem mais de um bordão. O homem antigo não andava sem um bordão. Eu tenho várias bengalas e bordões que eu coleciono. E foi algo que eu aprendi com meu pai, que precisava da muleta e do bordão. E o nome dele já carregava o nome de bordão. Caio significa alegria e significa bordão no latim. É o meu nome também, alegria e bordão. E aqui Jesus diz: vocês não levem nem 2 bordões. Não se preocupem com bordão. Vocês vão ter galhos demais, estrada fora no caminho para servir de apoio, para as escaladas, para as subidas, para as dificuldades. Vão livres, caminhem leves. Uma das pré-condições para você que foi chamado e quer ser um enviado é manter a sua mente, seu coração, suas emoções, seu espírito leve e livre do peso esmagador das preocupações dos que têm muitas posses. Ter muita posse é ter muita preocupação. Muita. Jesus diz: levem o suficiente para mobilidade, para irem de um lugar para o outro. Já basta o peso da existência, da vida, dos encontros, das trocas, dos choques humanos e também os choques espirituais. E ainda, além disso, os choques emocionais que vocês vão ter com gente doente, gente aflita, gente sofrendo, gente angustiada, gente mal amada, gente zangada, gente odienta e odiosa. Vocês já vão ter dificuldades demais, não botem peso nenhum. Não carreguem isso sabendo o seguinte: por que eu recomendo que vocês vão nessa leveza? Porque vocês vão encarnar também a oração que me pediram para eu ensinar. E a oração que eu ensinei a vocês é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque digno é o trabalhador do seu salário. Aqui se explica por que a oração diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a resposta é: porque é digno o trabalhador do seu salário todo dia. Todo dia. Eu, antes de vir para cá, minha mulher estava me dizendo: poxa, eu acho que esse mês foi um mês tão apertado, numa conta contra nós o mês inteiro, e a gente chegou até aqui. Agora, eventualmente, a gente vai ter dificuldade de pagar essa, que é uma das últimas contas do mês.
Aí eu falei, por quê? Porque não tem nada? Ela disse, é. Eu falei, então tá tudo normal. Tá tudo normal. Porque a gente vive de surpresa. Digno é o trabalhador do seu salário. E o Pai nosso nos dá o pão nosso. Todo dia a gente faz a nossa parte de graça. E Ele derrama graça sobre nós. Surpreendentemente vem de onde a gente nunca estava esperando, nem prevendo, nem imaginando. Ele suscita no coração de pessoas isso porque aqueles que ouvem de bom grado e recebem graça também entendem que digno é o trabalhador, é o ministrador, é o enviado do seu trabalho, é digno de alimento, é digno de provimento, é digno de ter o necessário para continuar vivendo e retroalimentando esse processo de graça que não acaba e que chega cada vez mais lindo e mais belo. Então ele prossegue e diz: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Essa é provavelmente uma das partes mais importantes do que no dia de hoje eu quero conversar com vocês. Mas eu vou guardá-la para daqui a 5 minutos. E antes disso eu quero dizer o seguinte: essas primeiras instruções na sequência do dia de hoje, porque tivemos as do dia de ontem, para muita gente são as coisas mais horrendas de se ouvir. Mais horrendas. Mesmo o cara que vai para um seminário para ser treinado, para ser pastor, ele vai e busca o melhor treinamento porque ele quer sair dali e encontrar uma igreja que pague o melhor salário. É praticamente um negócio empresarial, foi se tornando de maneira muito especial nos últimos 70 anos, 60 anos, 50 anos. De 50 anos para cá eu já vi o negócio, mesmo nas igrejas históricas, sérias, o pastor procurar se candidatar para ser pastor de uma igreja que oferecia um trabalho, um salário 3, 4, 5 vezes maior do que a média do mercado eclesiástico. E aí, quando havia uma vaga naquelas igrejas, uma quantidade enorme de candidatos indo lá para pregar, para serem examinados, para ver se o grupo diretor escolhia, ou se a Assembleia votava neles, porque a mulher queria, os filhos queriam, era como entrar numa multinacional. Então já faz tempo que essa pureza aqui está afastada do meio religioso. Mesmo em relação às igrejas mais sérias, a boa parte da atratividade que se oferecia e se oferece a um pastor, que tenha também, o pastor tem que chegar hoje com os seus canudos, além do bacharelado em teologia, ele tem que vir com algum mestrado, de preferência agregar um doutorado ou um pós-doutorado, porque o currículo, independentemente do dom dele, do carisma dele, do amor, da capacidade, do acolhimento, da hospitalidade, da serenidade, da sabedoria, do bom senso, de tudo aquilo que Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, que eram as características essenciais para definir alguém que fosse ocupar um lugar de uma liderança mais visível numa comunidade de fé, essas coisas todas foram deixadas de lado. O negócio é encontro de diplomas. Por isso você vê gente tão ímpia, tão sem piedade, tão sem amor, tão sem graça, tão sem fé, tão sem pujança, tão sem derrame de bondade, de misericórdia,
sendo aqueles que conseguem os melhores salários no ambiente da religião mais séria. Porque no ambiente da religião não séria, que é 90 e tantos por cento, quase tudo, aí ele cria um lugar e vai depender da capacidade de camelô dele, de vender-se. E aí tudo que entrar é dele. Ou ele entra num lugar já pré-estabelecido nessas perspectivas, aonde ele é avaliado pela quantidade de dinheiro que ele arrecada numa franquia dessas neopentecostais, como vocês estão cansados de saber. Então, isso aqui virou um achado do Paleolítico. Isso aqui é um fóssil. É um fóssil. É algo que está empedrado, que já não tem mais nenhum valor. Imaginem que esse aqui é um coração que um dia foi de carne, que foi soterrado por lava. E depois de muito tempo alguém achou e estava lá, milênios e milênios, e quem sabe até milhões de anos depois, conseguiu descobrir que era um coração. Esse aqui é só uma pedra na qual eu tropecei numa seca do Rio Negro, no ano em que minha mãe partiu, em 2014. Tem 10 anos. Eu trouxe porque eu estava no meio de uma oração pedindo a Deus que não deixasse o meu coração empedrar jamais, que ele o mantivesse vivo, de carne, de sangue, apaixonado, e eu tropecei num coração de pedra e disse: obrigado, Senhor, porque eu sei que tu estás me dizendo que assim eu não serei, e eu viverei todo dia para manter meu coração cheio de sensibilidade no Evangelho. Mas eu trouxe comigo, e ele está aqui, ele ilustra muita coisa, é um coração perfeito, até com as entradas todas, com todo o fluxo sanguíneo, é extraordinariamente perfeito em qualquer perspectiva. Pois bem, essa mensagem aqui, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, para os vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, do seu trabalho, da sua provisão cotidiana. É um negócio que, no dia em que foi um coração vivente, esse dia passou há tanto tempo que isso se transformou num fóssil. Que a maioria me ouve dizer isso aqui e diz: por que coisa mais antiga, Caio? Mas por que eu quis voltar atrás? Porque eu sou filho dessa escolha. Sou filho dessa escolha. Como eu digo a vocês, já disse mais de uma vez, a maioria dos pastores que eu conheço vem de berços muito pobres. E a maioria, inclusive, eram pessoas que não tinham condições de terem estudado e passado para faculdades e para cursos muito superiores, elevados e com muita demanda intelectual, e acabou que, pelo nivelamento por baixo, terminaram num seminário estudando e virando pastores. E o pastorado trouxe uma ascensão social e econômica para esses indivíduos. Eu fiz a viagem diametralmente oposta. Meu pai vinha de uma família de nome importante, de posições de autoridade social importante, relevante, conhecida e famosa, e ele se tornou um homem rico, considerado a segunda maior fortuna do Amazonas à época. E a banca advocacional disparadamente mais rentável à época. Com toda a inteligência criativa que ele tinha o dom de fazer dinheiro. E se converteu ao Evangelho, lendo o Novo Testamento sozinho em casa. Foi lendo Mateus, Marcos, Lucas, quando chegou em João 19, a bomba explodiu. E ele, com tudo na mão,
com uma capacidade de fazer dinheiro assustadora. Onde ele tocava, as coisas viravam bem material, ouro, prata, tudo, qualquer coisa. Ele tinha um toque de Midas. E ele sabia disso. E uma das primeiras coisas que aconteceu com ele, naquela conversão poderosa, como eu nunca vi nenhuma naquele nível, eu com os meus olhos, como testemunho ocular, até o dia de hoje não encontrei jamais nenhuma conversão tão dramaticamente profunda, radical e alteradora, e tão enraizadamente evangélica no sentido de carregar a qualidade do evangelho, como a conversão do meu pai. E uma das primeiras coisas que ele saiu dizendo em casa, para susto da minha mãe, que era crente, orava pela conversão dele, presbiteriana, mas foi ficando assustada. Eu nem se fala, que eu gostava mesmo era do bem bom. Era de ter o nome, de ter a influência, de ter a fama, de ter o privilégio e de ter o dinheiro que fosse necessário, de habitar com toda aquela variedade de coisas que ele nos oferecia e de novidades que ele trazia, que a vida dele produzia e proporcionava. De repente ele chega e começa a dizer: eu não quero mais. Não quero mais, eu vou dar tudo, eu vou entregar tudo, eu vou passar tudo para os meus auxiliares. E a minha mãe ponderava, pessoas da igreja presbiteriana Betânia, onde nós passamos a frequentar, onde ele foi depois ordenado pastor antes de ser enviado para Manaus outra vez, e de onde eu vim a ser pastor posteriormente, alguns anos depois, ponderavam: Doutor Caio, não precisa fazer tão radicalmente assim. Não há esta necessidade. Tá bom. O senhor pode ajudar muita gente, o senhor tem muitos bens, muita capacidade de ganhar dinheiro. Ele dizia: não, não é por nada. Eu entendo que não é para todo mundo esse chamado. Eu não quero que ninguém aqui faça nada disso. Se vierem me perguntar se devem fazer alguma coisa semelhante ao que eu estou fazendo, eu vou aconselhar que não. A que sejam prudentes, não coloquem isso em primeiro lugar, façam conforme os princípios do Evangelho, o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, não vivam buscando isso, trabalhem, isso é consequência, é fruto, é resultado, e sejam generosos, graciosos, bondosos, solidários, repartidores, compartilhadores. Esse é o chamado de todo mundo. Agora, o meu não é o chamado de todo mundo. Eu sei que eu fui chamado pelo nome, tipo Caio. Eu te envio. Eu tenho uma designação dessa natureza visceral, ele dizia. Então não é para mais ninguém. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou querendo criar nenhum tipo de universalização de princípio. Isso aqui, ele não disse a todos. Jesus ensinou e pediu isso de um grupo pequeno, eram 12. Não eram todos. Não é um ensino universal do Evangelho para todo mundo. Agora, se você quer ser um enviado, porque tem um chamado genuíno, verdadeiro, se você quer ser um repetidor, encarnador dessas pautas do Evangelho no caminho, no chão da vida, andando na existência, se você quer ser alguém que carrega o meu sobrenome no envio da sua vida, então é isso que eu digo a você. Você tem que ter esse desapego, essa confiança, essa tranquilidade, esse descanso e essa despreocupação.
É com essa atitude que eu vou viver, meu pai dizia. Depois de um ano e meio ou dois, as pessoas se acostumaram. Mas as da família, que não entendiam isso, a parentela dele, especialmente, dizia: o Caio ficou doido. Perdeu o juízo, coitado. A conversão o fanatizou. E ele era tudo menos um fanático. Ele só era um indivíduo completamente fora de todas as curvas, antes e depois, quando o Evangelho o projetou para uma dimensão para além da compreensão das logiquinhas imediatas. E ele sabia o que era universalmente apropriado para todo mundo, mas sabia que ele tinha sido chamado do universal para uma particularidade dele com Jesus. Então, isso eu precisava dizer. Porque quando eu me converti, eu já me converti nesse espírito aqui. Me converti, não quis nem saber. Eu ia ser engenheiro e arquiteto, ia ganhar uma grana preta como engenheiro e como arquiteto. Eu ia ser muito bom naquilo. Como tinha outros que diziam, você podia advogar. E eu sabia que se eu quisesse advogar, eu ia ser um advogado estraçalhante. Houve gente também que disse, você tem uma vocação natural para a política, para se tornar uma figura nacional na política desde jovenzinho. Mas não, quando o Evangelho entrou em mim, eu sabia que todas as outras coisas tinham se tornado anuladas dentro de mim. E não é porque faltasse capacidade, competência, potencial, nada disso, ao contrário, sobrava. Mas é porque a paixão era tão visceral, a mesma que tomou conta do coração do meu pai me atingiu de modo completamente irreversível. E eu já me converti nesse espírito, já era o dele, passou a ser o meu, foi assim que eu fui vivendo. Tudo mais que foi acontecendo na minha vida nunca negociou com esse espírito. E a única vez em que eu fiz um parêntese de negociação em relação a esse espírito, que foi nos anos de 96, 97, 98, foram os anos da miséria da minha alma. Foram os anos da miséria da minha alma, dos quais eu saí correndo, desesperado, dizendo, me salva disso, Jesus, porque eu aprendi que eu sou salvo na minha simplicidade, na minha pobreza, na minha impotência em relação a essas coisas. Em tudo isso tu me tens preservado a vida, mas eu estou falando de mim. Eu não sou coach de ninguém, não estou dando princípios para ninguém, nem estou dizendo, pegou o código? Não, esse é o código de uns poucos, de alguns. Mas se você quiser, em sendo chamado, ser enviado conforme Jesus, não pode negociar o que está sendo explicitamente dito por Jesus. Dito isto, vamos fechar o parêntese e prosseguirmos o que Jesus diz do verso 11 em diante. E em qualquer cidade ou povoado, em qualquer lugar em que entrardes, em qualquer núcleo social, em qualquer ambiente comunal ou relacional em que vocês entrem, de uma cidade a uma casa, a um povoado, a uma tribo, a um sindicato, a uma associação, de qualquer que seja a natureza, indagai quem nesses lugares é digno. E aí você não vai chegar e perguntar, quem aqui é homem de bem? Não é isso. Você vai indagar por bondade, solidariedade, justiça, misericórdia, interesse pelo próximo, hospitalidade, acolhimento, capacidade de compartilhamento, de interesse no destino comum e comunitário do bem humano. É nesse sentido que você descobre quem é digno.
Isso se você chegar e não conviver, porque num convívio de uma semana, 2 semanas, você já começa a ver o fruto da dignidade humana no convívio. Mas se você chega e encontra pessoas que falem pouco e tenham um coração sensato, você pode perguntar: quem aqui nesse lugar são as pessoas que mais se importam pela sociedade, pela comunidade, pelo grupo, pela família? Quem são os que mais efetivamente se dedicam ao cuidado da esposa, dos filhos, do pai, da mãe? É isso que o Evangelho procura. É esse tipo de associação essencial que o Evangelho pede que eu desenvolva. Eu sou enviado a todas as pessoas, mas o Evangelho quer que eu faça amizade e desenvolva proximidade e vínculo e acolha e me permita acolher em espírito de hospitalidade por gente digna. Gente com esse espírito. Homem de bem, mulher de bem, que odeia, que faz discriminação, que promove apartheids, que divulga mentiras, que vive desse outro modo, que vocês já aprenderam muito bem qual é, são aqueles dos quais eu devo ficar longe. Se me chamarem para conversar, eu converso com todo mundo. Converso com todo mundo que queira me perguntar alguma coisa ou diga que está precisando falar comigo, eu atendo. Nunca não atendi e atenderei a minha vida inteira. E tenho estômago para atender, para lidar, e casca grossa. Não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas Deus me deu. Agora, para andar comigo, para eu entrar na casa e dormir, e comer e beber, e me hospedar, e fazer daquilo ali uma continuidade pacificada de um teto que não é meu, mas me foi concedido, é preciso que seja no chão das pessoas dignas, aonde o pão é digno, a água é frescamente digna, as conversas são dignas, aonde o espírito de desconstrução não está presente, mas apenas o de edificação, de bondade, de verdade, de justiça, de mansidão, de domínio próprio, de vontade criativa, de imaginação propositiva e favorável na direção da vida. É com esses que eu aceito andar. Esses eu acolho na minha casa. Na casa desses eu tenho prazer em entrar e de ficar. São os melhores lugares. Eu nunca negociei isso na minha vida. E toda vez que eu descobri que eu tinha entrado no lugar errado, eu dei um jeito de sair no dia seguinte. De sair o mais rapidamente possível. Não foram muitas as vezes, mas houve algumas vezes em que depois de um tempo eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é segundo o espírito da dignidade proposta por Jesus. Indagai quem é digno, porque digno é o trabalhador do seu salário e também é digno que aquele que vive com dignidade escolha gente de dignidade para com ela estar, para na casa dela se hospedar, para tê-la como referência e sombra, de ser o ponto para o qual a gente volta, onde a gente respira, onde a gente descansa, aonde a gente relaxa, aonde a gente se refaz, aonde a gente se recreia, aonde a gente se renova. É o que Jesus está pensando, ele está pensando no recreamento da saúde humana, mental, relacional, no lugar onde as armas são depostas, onde os estados de alerta podem dar lugar aos estados de descanso e tranquilidade. É gente digna encontrando gente digna.
conforme esses versos 10 e 11 nos ensinam. Aí ficai até vos retirardes. Esse é o lugar para estar, até que vocês sigam adiante. Mas no Evangelho de Lucas, no mesmo texto, em Lucas 10, você encontra o acréscimo dizendo assim: e não passeis a mudar de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, para ver quem é que tem a melhor oferta. Não façam isso. Onde vocês encontraram a dignidade original, permaneçam ali. Não importa a grandeza das outras coisas que vos sejam oferecidas. Vocês não são interesseiros. O espírito desse envio não pode carregar essa atitude interesseira, que é o que está presente em tudo e em todos. Será que você não está vendo a descrição de um mundo de coisas com as quais você convive e em relação às quais você até já se naturalizou? Pois bem, indagai quem é digno. E não é quem é bom de papo, bom de bico, bom de conversa, quem conhece todo mundo, quem é que tem a maior influência política no meio. Não, é quem é digno. Quem é digno? Jesus trabalha com outras categorias. Se eu fosse um coach desse tipo cockroach, que vocês seguem por aí, estaria dando outros códigos para vocês. Diametralmente opostos a esses aqui. Esses aqui são os do Evangelho, para quem foi chamado e se sabe enviado. E mesmo para aqueles que não têm esse chamado todo de não leveis nem prata, nem ouro, nem cobre, nem alforje, nem túnica, nem essa manifestação radical de um envio que repete a simplicidade de Jesus em tudo, mesmo quando não seja assim, ainda assim prevalece o princípio do privilegiamento da dignidade como um lugar de descanso, acolhimento, amizade, pacificação e relaxamento recreativo para minha alma. Só é possível na companhia de gente dessa natureza, desse raiz. Enquanto vocês ficarem aí, não fiquem mudando de lugar, fiquem no mesmo lugar, honrem essa dignidade. E ao entrardes na casa, diz o verso 12, ao entrardes na casa, saudai-a. Aquela saudação que Jesus repetiu várias vezes. Paz seja nesta casa. Que é aquela evocação do shalom, da ideia da paz, shalom, no hebraico, que significa paz plena, paz de saúde física, paz de saúde mental, paz de saúde material, paz de prosperidade e saúde relacional, paz que seja fruto de justiça, porque sem justiça não há paz em lugar nenhum. Portanto, a paz que Jesus manda que os seus apóstolos, os seus enviados, que ele chamou e mandou, desejem e com a qual eles abençoem cada casa onde eles entrem, seja esta com esse espírito. Paz. Ele sabe que tipo de paz. Paz plena. Paz absoluta. Seja sobre esta casa, sobre esse ambiente, sobre todas as pessoas. E é no Evangelho de Lucas que a mesma recomendação tem um acréscimo interessante. Se houver um filho da paz naquela casa, vocês podem ficar, porque ele é a garantia do lhame, do vínculo de pacificação da presença de vocês naquele lugar, naquele estado espiritual, que é muito mais importante do que o estado geográfico, físico
e material, é a condição espiritual do lugar. Quando entrardes num lugar, numa casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. Se com efeito a casa for digna, veja, é a terceira vez que ele usa a palavra digno nessas instruções. Digno é o trabalhador, indagai quem é digno naquele lugar, e se a casa for digna, for de gente que carrega essa harmonia, venha, em havendo dignidade, venha sobre ela a vossa paz. O que vocês carregam de amor, de bondade, de energia, de vibração, de olhar bonito, de interpretação, venha sobre esse lugar. Tem uma troca energética, uma troca espiritual, uma troca magnética, uma troca em todos os níveis de linguagem falada, não falada, vibratória e de qualquer outro nível, em todas as camadas de emanação de energia do meu ser. E eu sou um emanador de energias para o bem, tanto quanto tem muita gente que o é para o mal. Mas no meu caso, e eu espero que no seu caso, seja para o bem. Ao entrardes, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, as pessoas forem dignas, a família for de gente boa de Deus, venha sobre essa casa, essa família, esse conjunto humano, a vossa paz. Aquilo que vocês carregam de bom em vocês. E que vocês só carreguem coisas boas em vocês. Se, porém, a casa não for boa, as pessoas não forem do bem, não forem da paz, não forem da dignidade, do acolhimento, da pacificação, então volte para vós outros a vossa paz. Nem a sua paz deixe por aí, nem a energia da sua declaração deixe lá. Jesus diz: recolha, chame de volta. Não deixe nenhum fragmento nem da sua energia pelo caminho. Por isso, e é só assim, que eu não deixo pedaços de mim, nem pedaços concretos, nem pedaços imateriais, ou abstratos ou espirituais em nenhum lugar. Eu recolho tudo quando eu sou da paz, ando com dignidade, procuro gente da paz e só aceito esse ambiente para um convívio contínuo. No mais, eu entro até no inferno e saio, sem medo de nada. Agora, para deitar a cabeça num travesseiro, eu procuro esse lugar da paz. Se eu não o encontro, eu não deixo nada meu ali. Eu recolho. A paz segue comigo. E tudo que eu sou, eu não tenho nenhuma barganha a fazer de nenhuma natureza e nenhuma bruxaria a praticar de nenhum modo ou perspectiva. Portanto, torne para vós outros a vossa paz. Eu transmito, eu recolho. O verso 14 diz: se alguém não vos receber, preste atenção nisto. Se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, você chegou no melhor espírito, no maior amor, na maior paz, mas você não foi recebido. Ou de maneira implícita ou explícita, declarada ou apenas gestuada ou apenas teatralizadamente negativa e hostil, você sentiu o soco da energia maligna ofendendo a sua alma, você sentiu a refração da perversidade voltando na sua direção. Não perca seu tempo aí, não perca. Não entre numa de que eu vou converter esse lugar à força.
Você não tem esse poder, seu bobinho, sua bobinha. Jesus disse, não perca seu tempo aí. Se alguém não vos receber, pode ser apenas uma pessoa, mas se tiver uma hostilidade declarada naquele lugar, siga em frente. Se também ninguém ouvir as palavras do Evangelho, que não é como se fosse um crente chegando hoje, vocês querem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Olha, deixa eu dizer, vocês são todos pecadores, mas havia um abismo entre vocês e Deus. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo e a cruz é uma ponte para reconciliar vocês com Deus. Quem quiser receber Jesus, sair de um lado da perdição para esse lado, levante a mão e vem aqui na frente, na casa, agora mesmo comigo, e depois a gente vai conversar sobre os outros procedimentos. Eu vou ensinar a doutrina da salvação para vocês. A última coisa que eu vou ensinar também é vocês a serem dizimistas. Em alguns outros lugares, o primeiro passo na direção a Deus é dar o dízimo. Graças a Deus, Jesus não tinha nada a ver com isso. E quem quer que assim faça, não tem nada a ver com Jesus. Porque quando Jesus disse, se não receberem a vossa palavra, ele está falando do Evangelho. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai e erguei as vossas cabeças, porque assim eles fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não vos vingueis a vós mesmos, perdoem sempre, até 70 vezes 7. Não carreguem ira no coração, sejam reconciliadores e reconciliados. Procurem a vida com gente que ama a dignidade e que queiram edificar uma existência em paz, em harmonia, em colaboração, em solidariedade. Essa é a mensagem que eles iam levando, era a mensagem que eles tinham recebido. Como eu tenho dito a vocês, Jesus não pregava a Jesus para ninguém. Ele pregava o Evangelho do Reino de Deus e nos enviou para sermos os Jesuses, pregando o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho do Reino de Deus. Pelo amor de Deus, é difícil demais para entender isso. Não é preciso ser superdotado de QI para entender isso, não. O resto foi lavagem cerebral da religião, que colocou Jesus como condição sine qua non para ser falado para os outros, enquanto colocou o Evangelho mais distante do que Andrômeda, para ser vivido e praticado todo dia na vida, tanto de quem prega essa doutrina de religião, quanto distante da vivência e da prática do Evangelho, que a maioria não sabe nem o que seja. Pelo amor de Deus, me compreenda. Portanto, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, que são o Evangelho, não são outras, não é uma nova revelação. Não existe isso no Evangelho, uma nova revelação. Paulo diz, se alguém trouxer um Evangelho que vá além deste, ou um Evangelho que seja aquém deste, se torne anátema. O Evangelho é suficiente e é para sempre. Não tem profecia nova, com revelação nova, com novo mover, com tudo isso. São mentirosos, eu digo na cara deles há décadas, são mentirosos, enganando vocês e vocês, achando que Deus está fazendo revelação nova. Não, a palavra do Evangelho é que se renova para ser vivida como uma palavra nova por cada nova geração, mas nem isso vocês querem.
Se não vos receberem, nem as vossas palavras do que são o Evangelho, ao sairdes daquela casa, ou daquela cidade, ou daquele ambiente, ou daquela congregação, ou daquela sinagoga, ou daquela pseudo-igreja, sacudi o pé dos vossos pés. Daqui a gente não leva nada. Aqui a gente não aprendeu nada, nada se agregou a nós, nenhum ressentimento a gente leva, nenhum ódio, nenhuma mágoa, nenhuma cultura do lugar, nenhum efeito de energia espiritual desse lugar, nada que tenham querido colar em nós, nós aceitamos. A gente não leva nem o pó do chão. Batam o pé, deixem tudo para trás, não carreguem nada. Deixem eles entregues a eles próprios. E vocês andem livres, porque não tem nada que pese mais do que carregar ressentimento de ter sido rejeitado, de não ter sido acolhido, ou aquela pergunta maligna: por que que não me quiseram? Por que que me rejeitaram? Isso é um problema deles, é doença deles. Eles não quiseram a Jesus também, como é que não quererão a mim? Claro que também não quererão a mim, muitas vezes. E os mesmos que quiseram a Jesus e que querem Jesus são os mesmos que quererão a mim. E os mesmos que rejeitam a Jesus são os mesmos que rejeitarão a mim. E quando eu digo rejeitam a Jesus, não é rejeitar o nome, é rejeitar a mensagem de amor, de reconciliação, de perdão, de não vingança, de misericórdia, de solidariedade. Tem um monte de gente que se apelida de homem de bem, que fala de Jesus o dia inteiro e que odeia essa mensagem do amor, da graça e das pautas do Evangelho do Reino de Deus. Vocês sabem disso. Aí Jesus conclui, para eu concluir hoje aqui: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra. Olha só, Sodoma e Gomorra, arquétipos de juízo, de fogo que caiu do céu, destruição daquele lugar. Jesus diz: em verdade eu vos digo que menos rigor haverá. Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para esse lugar. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses que ficaram cara a cara com Jesus em você, e lúcida, determinada e conscientemente odiaram, não quiseram e expulsaram. Como eu vejo todo dia, um monte de gente que, se você falar o nome Jesus e não explicar o que é, eles já vão dizendo: a paz do Senhor, irmão. Mas se você chegar e explicar quem é Jesus para você, eles começam já a franzir a testa, começam a ficar esquisitos. Tem uns que simplesmente se retiram, tem outros que começam um diálogo de contestação, tem outros que dizem: eu sabia que você era muito comunista. Eu? Eu? Porque é isso que se tornou. Se você amar, for misericordioso, generoso, compassivo, solidário, se você escolher o lado certo, se você escolher o lado do pobre, do oprimido, do desvalido, do massacrado, do bombardeado, do chacinado, daquele que é vítima de genocídio, não querem nem saber, eles têm o time deles pode matar todo mundo. E quem quer que diga isso aqui, não! É acusado de comunismo, de qualquer outra coisa que você nem imaginou, nem quer nada a respeito. Você só está sendo de Cristo Jesus segundo o que o Evangelho manda você ser. Mas eles passam a te odiar por isso. E aí Jesus diz algo que as pessoas deveriam prestar atenção. Eu, quando vejo um monte de gente que de nada, do nada e de graça, por exemplo, me odeia,
me dá muita dor de compaixão no coração. Porque foi Jesus que disse, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para esses que rejeitam o evangelho puro, simples, límpido, vivido sem pretensão nenhuma, sem querer poder nenhum, sem querer mandar em ninguém, sem querer idolatria para si mesmo, sem querer ser objeto de privilégios adicionais extraordinários, sem nada. Mas eles odeiam justamente por isso, como Jesus disse, chegasse um outro em seu próprio nome, pretendendo coisas grandiosas e gloriosas, vocês seguiriam. Mas porque eu chego do jeito que eu cheguei, vocês me odeiam e me abominam. O que revela de que espírito essas pessoas são. Quem é o morador presente na casa interior deles. É por isso que te rejeitam e te odeiam. Em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para essa pessoa, para essa cidade, para essa casa, para essa igreja, para essa gente. Senhor Jesus, eu repeti, eu ensinei de novo o que tu ensinas àqueles que dizem que foram chamados e que dizem que foram enviados, mas querem ir de acordo com os ensinos do Elon Musk, querem ir com a glória do Bill Gates, querem ir no poder dos seus coaches milionários, querem ir no espírito dos seus apóstolos poderosos, dos seus bispos, donos do mundo, porque não querem nada com o evangelho puro e simples de Jesus. Gente para a qual eu sou um idiota, eu sou um grande desperdício, eu sou um perdedor. E eu te agradeço pelo privilégio de, aos sentidos deles, ser esse idiota, ser esse desperdício, ser esse perdedor. Porque eu aprendi contigo que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E aquilo que é abominação diante dos homens é o que ganha as maiores elevações diante de Deus. Por favor, eu te peço por aqueles que, porventura, estejam aqui me ouvindo e que dizem, eu fui chamado, que eles aceitem ser enviados no Espírito de Cristo Jesus. E também peço por aqueles que vivem no meio dessa loucura, sem saberem em que direção seguir. Dá a eles agora o critério, as categorias, as informações do Evangelho, para eles saberem discernir como é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um porta-voz dedicado exclusivamente à divulgação do Evangelho de Cristo Jesus na terra. É o que eu te peço, que tu faças e realizes, para que a gente não perca os critérios do Evangelho, do Reino de Deus, na nossa consciência e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, meu amigo TikTok já dançou há algum tempo. Ah, também pudera, né? Já são 15 para as 2. E eu estou aqui com você pedindo para você prestar atenção nesse QR Code que está aqui em cima desse lado, tá aqui, ó. Esse QR Code, onde você aponta a sua câmera e para a sua câmera mesmo, do celular, e ele faz um glupt. Você viu aí o glupt? Caiu lá dentro dos 2 cartões de crédito, aliás, dos 2 bancos, que é o Santander e o Banco do Brasil, para quem quer clicar, entrar, ver a conta, depositar na conta, fazer o que quer, como vocês sabem fazer em bancos. Abaixo dessas contas,
você encontra essa lista de cartões variados, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, Elo, tudo isso para você escolher aquele que é da sua melhor utilidade. Tem gente que pega e faz logo para 6 meses, 1 ano, e o cartão divide em prazos, em parcelas semanais. Para o Edivaldo, que é quem controla, é uma bênção, porque ele fica sabendo, tem uma perspectiva do futuro, de com quanto ele pode contar para os meses por vir. Então, você pode fazer isso para ajudar este ministério que trata você com dignidade e se trata com toda a dignidade e respeito também. Abaixo ali você tem o PagSeguro, e para quem mora no exterior, que é uma quantidade enorme de pessoas que me vêem fora do país, você tem o PayPal para mandar a sua oferta muito generosamente para nos ajudar a este ministério. Além do que você também vê aí passando esse Pix com o CNPJ da ELD, que também é gestão que faz o meu amigo Edivaldo, que está comigo desde 89, que é esse ser maravilhoso que Deus colocou na minha existência todos esses anos. Então, Pix está aí e você colabora para o sustento desse ministério, que não sou só eu falando aqui. Tem um monte de outras pessoas trabalhando. Enquanto a gente está aqui, tem gente trabalhando, editando, indo. Aqui, atualmente, somos só eu e o Caio, aqui na minha casa. Mas teve um tempo, no tempo da Vem VTV, que eram 12, 13, 14, 15 trabalhando aqui. E era muita gente sentada em volta assistindo. Depois da pandemia que nós encontramos um modo mais racional de trabalhar. Então hoje, com equipamento mais simples, somos eu e o Caio. É ele que corta para essa câmera. Cortou, Caio? É ele que corta para esta câmera. Cortou, Caio? É ele que faz esse Pix passar por aqui. E tem um outro Pix aí que tem o meu nome e o nome do Adriano. Foi pedido de alguns amigos que eu pusesse, porque tinha muita gente que ia para ele. Muita gente é força de expressão, quem dera fosse muita gente. Algumas pessoas perguntavam a eles: escuta, o Caio não tem nenhum Pix, não. E viviam me perguntando. Aí um dia o meu querido Carlos Bragantino falou: pede para botarem ali passando, para quem quiser anotar. Então tá aí passando, para quem quiser anotar. Eu, todavia, fico muito, muito, muito feliz quando eu posso receber a sua ajuda, e eu preciso dela porque eu como, bebo e vivo, e preciso, portanto, dela, mas eu fico muito feliz quando eu posso dar algo que faz você crescer ainda mais do que todo dia eu ajudo você a crescer. O que é isso? É quando você vai e escreve aí no seu navegador Caio Fábio Exclusivo. Escreveu? caiofabioexclusivo.com.br. Escreva aí, caiofabioexclusivo.com.br. Pá, escreveu, faz glupt. Olha aí. E aí tem os meus cursos do Caio Fábio Exclusivo, Reconexões, Jesus a Chave Hermenêutica, o Caminho do Discípulo, aí vem aí o Luto, o Divã de Deus, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, tem uma quantidade enorme. Esse do medo, que eu insisto muito para que as pessoas façam, o Reconexões, o Jesus a Chave Hermenêutica, o Caminho do Discípulo, esse do medo. E para quem está sofrendo lutos, e os lutos são inevitáveis, não só da perda de gente querida que se vai, mas tem aqueles lutos de gente viva que se foi, disse na nossa cara que nós não tínhamos mais nenhum significado para elas e que se um dia nós tivemos, agora não temos mais. E que nós morremos para elas e que é hora da gente ressignificar nossa própria existência, porque o amor que houve um dia foi só uma impressão, não é mais verdade. Não era como
se anunciava que fosse. Aí você fica em luto, entra num estado de luto, perplexo, meu Deus, o que foi? Acontece toda hora. Os casamentos, na relação de pai e filho, filho e pai, entre amigos. São lutos os mais variados e as dores às vezes são longas. E o curso do medo, que é provavelmente a coisa que mais trave a vida das pessoas, seja medo. Eu queria muito que você fizesse esse curso. Agora, o Reconexões é para você sair do aquário e perder o medo do mar aberto, sair da cadeia e andar, olhar para cima, sem vertigem. É o Reconexões. O Jesus, a chave hermenêutica é para você não ter medo de compreender o que você está compreendendo. Tem muita gente que atrasa para sempre a compreensão do que já compreendeu porque tem medo de estar pecando. Quando você faz esse curso aí do Jesus, a chave hermenêutica, você perde o medo de compreender o que você está compreendendo, de entender o que você está entendendo e de praticar o que você já entendeu, que é o caminho natural da vontade de Deus para você praticar na vida. Jesus, a chave hermenêutica, faz você perder o medo de viver na presença de Deus. E faz você perder o medo da ciência, do conhecimento, da inteligência, da sabedoria. Dilata a sua cabeça infinitamente. São cursos maravilhosos. Entre aí, caiofabioexclusivo.com.br. E a moçada, nós estamos no meio de uma transição de um time para o outro, mas não parou nada. Você pode entrar, fazer o seu pedido, que você vai ser atendido. E aí uma parte fica para esse pessoal que está trabalhando lá de dia e de noite, e uma outra parte vem para o sustento da minha vida, para manter essa luz acesa, para manter meu celular funcionando, para manter a vida rodando aqui à nossa volta. É isso que eu peço que você faça se houver espontaneidade, pureza, simplicidade e a certeza de dignidade no seu coração. De que eu estou lidando com gente digna, vivo com dignidade e não aceito outra coisa que não seja a dignidade da graça. De graça recebestes, de graça dai. É uma troca de amor, de graça, de bondade, não é uma permuta, não é uma barganha. É conforme a espontaneidade, é conforme a leveza e a pureza do coração de cada um. Senhor, que Tu nos dês paz e graça e um coração digno do Evangelho de Cristo Jesus. É o que eu te peço por mim e por todos os que estão me vendo e ouvindo agora, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém.